Após apenas 34 jogos, chegou ao fim a passagem de Xabi Alonso no comando do Real Madrid. O treinador, que foi contratado com a expectativa de trazer um novo estilo de jogo ao Bernabéu, acabou decepcionando e agora deixa o comando do time com apenas meia temporada. E aí vem o ponto curioso. Mesmo com o Xabi Alonso tendo cometido vários erros de maneira insistente, não foi o Real Madrid que o demitiu, e sim ele quem pediu para sair. Você vai entender os motivos para ele ter pedido a demissão nesse vídeo aqui. Quero começar esse vídeo já dizendo que eu tô lançando nesse exato momento um concurso para quem trabalha com edição de vídeo ou então quer só fazer uma renda extra. Como que funciona esse concurso que é destinado apenas para o TikTok? Você vai fazer cortes dos vídeos aqui do canal, obviamente eu preciso aparecer nesses cortes, e você quando postar lá no TikTok vai utilizar a hashtag ViniViner. É um concurso basicamente de clipadores. Os 3 que tiverem os melhores desempenhos do dia 2 de janeiro até o dia 31 de janeiro vão receber uma premiação. O primeiro lugar vai receber um prêmio de R$500, o segundo colocado um prêmio de R$300 e o terceiro colocado um prêmio de R$200. Então tem R$1.000 em jogo para você que gosta de acompanhar os vídeos agora poder fazer cortes desses vídeos e subir no TikTok. Lembrando, tem que usar a hashtag ViniViner que vai até facilitar para que eu possa ver quem está tendo melhor rendimento e fazendo mais visualizações. Quebra de expectativa. Essa passagem do Xabi Alonso pelo Real Madrid certamente foi uma grande quebra de expectativa. Afinal, ele vinha de um trabalho muito bom, muito sólido à frente do Bayer Leverkusen, lá na Alemanha. No Leverkusen, ele conseguiu fazer o time jogar um bom futebol, era um futebol coletivo, vistoso e, acima de tudo, competitivo. Tanto que ele acabou ficando muito marcado no seu trabalho no Leverkusen por ser um treinador que dificilmente perdia. Em vários jogos que o Leverkusen parecia estar morto, o time ia, achava 1, 2 gols e garantia o empate. Achava 1, 2 gols e conseguia a virada. Era um time quase que mágico. Tanto que ele conseguiu derrubar a hegemonia do Bayern de Munique na Bundesliga com o Leverkusen, sendo campeão de maneira invicta. Isso não é para qualquer um. O jogo implementado pelo Xabi Alonso no Leverkusen ele era um jogo tão coletivo que basicamente todo mundo no time fazia gol. Me lembro bem que alguns dos que mais faziam gols eram justamente os laterais, o Frimpong e o Grimaldo, justamente pela liberdade que eles tinham para atacar e pela maneira como o time construía as jogadas também. Não era um time refém de apenas um jogador como, por exemplo, o Wirtz. Nada disso. E quando o Real Madrid decidiu contratar o Xabi Alonso, eles contrataram o treinador pensando justamente em tudo isso, em fortalecer o seu jogo coletivo, em ter um time competitivo, em ter um time que trabalhasse mais a posse de bola. Porque o Real Madrid, especialmente da última temporada do Ancelotti, era um time defensivamente frágil, um time que era refém de jogadas individuais, fosse do Vini Júnior, do Mbappé ou do Rodrigo, e ao mesmo tempo um time que deixou de ser competitivo, tanto que foi caindo de maneira precoce em várias competições. O problema foi que, na prática, esse Xabi Alonso do Leverkusen parece que nunca desembarcou no Santiago Bernabéu. Ele, no Real Madrid, foi um técnico completamente diferente. Apesar dos números dele não terem sido números ruins, foram 34 jogos com 24 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, em termos de desempenho, ele não fez o Real Madrid jogar um bom futebol ou jogar o futebol que o Leverkusen jogava, que era um time coletivo que trabalhava bem a bola. Na verdade, muito pelo contrário, o Real Madrid do Xabi Alonso jogava mal, e jogava muito mal. Tanto que venceram vários jogos na Bacia das Almas, se baseando na individualidade dos seus jogadores, e em outros jogos conseguiu ainda segurar empates, e só não teve derrotas piores por conta do Courtois, que salvou por várias vezes o Real Madrid de tomar sapecos. Então, na prática, aquele time do Ancelotti não evoluiu em nada. Erros constantes. O que foi cada vez mais gerando um clima ruim para o Xabi Alonso ao longo da sua passagem pelo Real Madrid foram as decisões que ele foi tomando dentro do time que se provaram como grandes erros. Vamos a alguns deles. Logo que ele foi contratado, ele pediu alguns reforços, solicitou contratações, o Real Madrid foi lá e atendeu. Até porque enxergava no Xabi Alonso
o potencial de ele ser um treinador do time por 2, 3 anos, fazer um trabalho de longo prazo. Então o Real Madrid foi lá e, com o aval dele, investiu mais de 150 milhões de euros no mercado para contratar Huijsen, para contratar Mastantuono, para contratar Alexander-Arnold. Todas essas contratações tiveram o aval dele. Mas aí que tá, ele começou a cometer muitos erros na escolha dos jogadores, na maneira como ele ia montar o time. O Franco Mastantuono mesmo, que foi contratado vindo do River Plate como uma promessa, chegou no time do Real Madrid e o Xabi Alonso logo de cara bancou no time titular. Então ele, que até ontem estava jogando na América do Sul, chegou na Espanha e já passou na frente de todo mundo na fila da titularidade, desbancando Rodrigo, que já era titular do Real Madrid há bastante tempo, e desbancando até o Brahim Dias, que sempre foi conhecido por ser um 12º jogador importante. Então o Mastantuono chegou e parece que por ter sido um pedido do Xabi Alonso, o Xabi Alonso quis forçar ele no time titular. E eu até acho que isso não teria problema se o Mastantuono chegasse e logo correspondesse à altura. Só que não foi isso que aconteceu. O Mastantuono fez péssimos jogos pelo Real Madrid. Teve jogos em que ele não jogou nada, sentiu claramente a pressão. E mesmo assim, o Xabi Alonso, jogo após jogo, vinha insistindo com ele no time titular. Tanto que o Mastantuono só foi perder a sua condição de titular no time quando ele se lesionou e o Rodrigo ganhou a vaga de volta na marra. Não tinha como agora, pegando os últimos jogos, o Rodrigo se tornar reserva. Porque o Rodrigo passou a jogar de novo num nível tão bom, marcando gols, dando assistências, que era impossível ele ficar no banco pro Mastantuono. Mas eu me lembro muito bem que no começo da temporada, o Xabi Alonso tomou essa decisão de insistir no Mastantuono e ir minando os minutos do Rodrigo. E, gente, não tem nem comparação. Você comparar um jogador do nível, da qualidade do Rodrigo com um jogador do Mastantuono, não tem nem cabimento. O Rodrigo é melhor do que o Mastantuono hoje, amanhã, com sobras. Pode ser que o Mastantuono no futuro até vire um jogador melhor. Mas pegando hoje, o Rodrigo, além de ser um jogador melhor, era um cara que já estava adaptado ao esquema do time e por muitas vezes foi o Rodrigo quem fez o trabalho sujo de voltar para marcar, de fechar uma linha de marcação para que o Vini e o Mbappé ficassem mais à vontade na frente na temporada anterior. Além de ter minado os minutos do Rodrigo e ter insistido sem sentido no Mastantuono, ele ainda entrou em conflito com o principal jogador do time nos últimos anos, o Vinícius Júnior. Que, vamos ser sinceros, nessa temporada não tá bem, não tá jogando bem. Mas dá pra gente colocar uma parcela disso na conta do Xabi Alonso, que acabou entrando em rota de colisão com o Vini, em vários momentos sacou o Vini do time, quando também poderia ter tirado outros jogadores. Claramente ele não tinha lá muita afeição pelo Vinícius Júnior. Ao ponto até de, nos jogos mais importantes da temporada, por exemplo, na Liga dos Campeões, ele chegar e tirar o Vinícius Júnior do time titular, colocar o Vini no banco e colocar o Rodrigo como titular. Ou seja, para insistir no Mastantuono como titular, ele começou a forçar que o Vini e o Rodrigo tinham que disputar a mesma vaga na ponta esquerda. Claro que tudo isso foi tirando o Vinícius Júnior do sério, ao ponto de ele xingar o treinador quando foi substituído num clássico contra o Barcelona. Falando sobre outro brasileiro que também não se deu bem com o Xabi Alonso, temos o jovem Endrick, que acabou de estrear no Lyon. O Endrick foi pouquíssimo aproveitado pelo Xabi Alonso. Em meia temporada inteira, Endrick fez apenas 3 jogos, apenas um como titular. Em todos os outros momentos, o Xabi Alonso ou não tirava o Mbappé por nada, ou então, quando ia colocar alguém do banco, colocava qualquer um, menos o Endrick. Entrava o Brahim, entrava o Gonzalo Garcia, entrava todo mundo, menos o Endrick. E claro que isso era um erro notável, porque estamos falando de um jogador que já chegou na seleção brasileira, um jogador que em sua primeira temporada de Real Madrid correspondia quando entrava mesmo que poucos minutos, só que com o Xabi Alonso ele não teve oportunidade praticamente nenhuma. Não dá nem para dizer que 3 jogos é você dar oportunidade para alguém. Ou seja, ele não aproveitou uma promessa como o Endrick, que não foi um investimento barato do Real Madrid. E por fim, centralizou todas as ações do ataque do Real Madrid no Mbappé. Se lembram que eu falei que no Leverkusen ele não tinha isso? No Leverkusen todo mundo aparecia para fazer gol? Zagueiro, lateral, meio campo, atacante. Os caras que vinham do banco faziam muitos gols. No Real Madrid não é assim. Tudo está centralizado no Mbappé. E eu não tô nem dizendo que isso é culpa do Mbappé, tá? O Mbappé, ele é monstro. Ele joga muita bola e é por isso que o Xabi Alonso quis centralizar tudo nele. Só que ao mesmo tempo, na minha opinião, não é coerente você ter um método de trabalho e você mudar totalmente o método por conta de um jogador. Quando você tem um restante de time, você tem outros jogadores no elenco que também podem te ajudar, podem corresponder. E outra, com ele deixando todo o jogo do Real Madrid focado só no Mbappé,
O que aconteceu? O jogo do Real Madrid ficou previsível. E aí agora nós temos uma temporada em que o Mbappé é o artilheiro absoluto do time, com mais de 20 gols, o que é o normal. Só que se o Mbappé não joga, o time fica sem recurso, porque tá sempre jogando em função dele. E aí você olha para os outros jogadores do time, não tem nenhum jogador do Real Madrid hoje que tenha pelo menos 10 gols na temporada. Por quê? Porque tudo tem que passar nos pés do Mbappé. Ou melhor, tinha que passar. Por que pediu para sair? Apesar de o Real Madrid ter colocado no seu comunicado oficial que a demissão do Xabi Alonso foi uma decisão tomada de maneira conjunta, jornais da Espanha, como o conceituado AS, já vinham informando que o Xabi Alonso iria pedir para sair. Ou seja, mesmo que o clube tenha concordado com a saída dele, partiu do treinador essa ideia da demissão. De acordo com o jornalista espanhol Pepe Álvares, essa decisão do Xabi Alonso de ir embora do clube foi tomada após a final da Supercopa da Espanha no domingo, em que o Real Madrid foi derrotado pelo Barcelona por 3-2. Só que o motivo de ele pedir para sair não foi a derrota. A derrota, ela faz parte. E não é como também se o Barcelona tivesse metido 5-0 no Real Madrid. Foi um jogo duro, um jogo equilibrado, em que o Real Madrid no final ainda teve 2, 3 oportunidades de empatar. Então a questão aqui não é resultado e não é desempenho. O que acabou mais pegando para o Xabi Alonso para ele pedir a saída do clube foi a maneira como o Mbappé e alguns outros jogadores agiram depois do término da partida. Existe um conceito na Europa que se chama guarda de honra. Isso é muito comum por lá. O que significa a guarda de honra? Quando um time é campeão, ele sai vitorioso, o time adversário fica ao redor, acompanhando a vitória do outro, eles levantarem o troféu, batem palmas e ficam ali prestigiando, mesmo depois de ter perdido. Isso é muito comum na Europa, e o Xabi Alonso queria que os seus jogadores fizessem exatamente isso. Ficassem lá, aplaudindo e reverenciando os jogadores do Barcelona que tinham sido campeões. Só que o Mbappé, ele não concordou com o treinador. E ele foi começando a sair do gramado e a chamar outros jogadores do Real Madrid para saírem também e não ficarem lá aplaudindo os rivais. Tanto que é possível ver em algumas filmagens o Xabi Alonso indo em direção ao Mbappé e chamando ele para fazer a guarda de honra, e o Mbappé meio que ignorando o treinador, virando as costas e saindo andando. De acordo com o jornalista Pepe Álvares, essa atitude do Mbappé acabou ajudando na demissão do Xabi Alonso. Na visão do treinador, ele estava já exausto com a constante briga de egos no vestiário do Real Madrid e com a constante falta de respeito por parte dos jogadores. E querendo ou não, ele querer que os seus jogadores façam a guarda de honra e o Mbappé ignorá-los, virar as costas e sair andando, é sim uma falta de respeito. Além disso, o treinador já vinha sentindo, de acordo com a imprensa espanhola, que não tinha mais apoio da diretoria nesses últimos meses, que tinha sido justamente quando ele vinha sofrendo mais pressão, tanto da imprensa quanto da torcida. Agora caberá a Álvaro Arbeloa sair do Real Madrid Castilha para tentar dar um jeito nesse Real Madrid com o carro andando no meio da temporada. Será que ele vai dar conta? Isso já aconteceu há exatos 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, Carlo Ancelotti deixou o comando do Real Madrid, bem no meio de 2015. Agora, no caso, ele deixou o Real Madrid no meio de 2025. Um outro treinador assumiu. Agora foi o Xabi Alonso, mas há 10 anos quem tinha assumido tinha sido Rafa Benítez, que após resultados, desempenho que não agradaram à diretoria, foi mandado embora em janeiro de 2016. E o Xabi Alonso agora, após também não ter um bom desenvolvimento, foi mandado embora, saiu do clube. Isso também em janeiro de 2026. Naquela oportunidade, o Real Madrid, precisando correr no mercado, acabou contratando um treinador que estava trabalhando na base, no Real Madrid Castilha. Esse treinador, que até então não tinha experiência nenhuma em equipe principal, se chamava Zinedine Zidane. E aí depois o que ele fez foi história. Real Madrid agora vai tentando repetir aquela mesma história, trazendo o Arbeloa, que também estava no Castilha. Agora, se ele vai ter o mesmo sucesso que o treinador francês teve, já é outra história. São só coincidências. Queria agora saber de você nos comentários a sua opinião sobre a demissão do Xabi Alonso. Você concorda que ele foi desrespeitado pelos jogadores, que teve briga de egos dentro do vestiário? E outra, você concorda também que ele mesmo deixou a desejar no seu trabalho, tomando decisões que foram erros insistentes? Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa terça-feira.
Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!